Para contextualizar, então, eu vou abrir falando um texto, um poema que eu fiz falando dessa situação de Juiz de Fora. Chama Solilóquios à beira do Paraibuna, e ele é dedicado ao Pedro Nava. Sou um pobre homem do Morro da Boiada, do traçado primeiro do caminho novo, da vazante esquerda do Paraibuna, saudoso da sede que nos referencia e dos brilhos e brios ofuscados que a cidade tem. Então, com essa abertura aqui, citando Pedro Nava, eu vou contextualizar aqui um pouco do que a gente sabe sobre a história de Juiz de Fora. Essa Juiz de Fora, ela tem a ver com o Rio Paraibuna, ele é a artéria principal da fundação dessa cidade, e ele tem a ver com a transferência do caminho novo, do caminho do ouro, lá da região de Bitipoca, que era o caminho velho, para uma região mais fácil de se cortar, para se chegar a essa transferência do ouro das regiões das minas de Ouro Preto para o porto no Rio de Janeiro. Nessa região de Juiz de Fora, e que é também perto de Petrópolis, né? Essa região que era conhecida como a freguesia do Rio Pomba, né? Que se estendia até muito além da cidade do Rio Pomba. Curiosamente, a história começa com a chegada do colonizador. Essa região ela era considerada e era chamada pela coroa como os Sertões do Leste. Era uma área que deveria ser evitada por causa dos índios. Quando se constrói um documento dizendo que todos os originários puri se deslocaram, esse documento é para legitimar a chegada do outro. Juiz de Fora, infelizmente, começa a sua narrativa histórica a partir da chegada dos alemães, se eu não me engano. E muito me causava esse desconforto. Juiz de Fora não era área indígena, né? A área indígena aqui na nossa região é Rio Novo e no sentido norte é Rio Pomba, que era a área indígena mesmo, que eram territórios puris. Eram territórios onde eles estavam mesmo. Juiz de Fora era a área de passagem. Até onde a gente sabe, até no Morro da Boiada, no cemitério da Boiada, a gente descobriu uma ossada indígena e alguns restos mas isso é relato de moradores. Antes de qualquer pessoa chegar a qualquer território brasileiro, existiam grupos originários, existiam pessoas que viviam nessas regiões, que mantinham a sua cultura. Na cidade de Juiz de Fora tem a Grota dos Puri, perto dessa cidade tem duas cidadezinhas, Goianá e Piau, que têm remanescentes puri, que se assumem. E a gente pergunta, por que essa cidade ainda não se atentou a essas pessoas? Porque a história está na terra. Esse olhar que na historiografia ficou consagrado como a história vista de baixo, não é porque quem a história quer ver está por baixo, não. É que o historiador agora se põe para baixo e olha essas pessoas de baixo para cima. Então, essas pessoas retomam o seu lugar de importância na história e aí sim elas estão lá sendo dignas de pertencer às linhas da história. São pessoas que muitas vezes vão passar anônimas pela história, como eu, como você que está nos assistindo. Muitos de nós vamos deixar a nossa contribuição sem deixar o nosso nome, mas não são pessoas que não tinham nome. São pessoas, na verdade, muito amadas, chamadas pelo seu nome, são pessoas que foram carinhosamente apelidadas, carinhosamente tratadas e que marcaram o seu nome no coração dos outros. E as suas histórias vão sendo contadas de um ouvido ao outro, como eu vou contar para vocês as histórias que eu escutei do meu tio sobre a minha avó, e que eu escutei da minha mãe sobre a sua avó. Então, é essa história que merece ser contada, essa história que também conta a nossa história de Juiz de Fora. A história está na oralidade. Não pense que um documento traz a história. Eu posso dizer isso com muita seguridade, porque quando iniciei esse processo também documental, que tanto a disciplina da história exige, eu me deparei com algumas questões. Os originários puri serem agregados, porque a escravização não é ainda algo que se fale com tanta lucidez nessa região.
eles acreditavam aos índios que tinham aqui na subida da serra uma tribo muito perigosa, muito aguerrida, mas, na verdade, era para se evitar o caminho que os índios já tinham e porque ali passava o ouro clandestino, o ouro que não era taxado. Então, assim, a coroa indicava, ela botava nos documentos aquilo que se botava nos mapas antigos, quando os navegantes vinham, descobriam um caminho, diziam assim, aqui há monstros, aqui tem perigo. Então, as pessoas evitavam, estavam com medo. Então, os sertões do leste era uma área que os documentos diziam, não passem por aqui. Mas já havia uma picada indígena que os índios sempre cruzaram do norte para o sul, passando por essa região, beirando o Paraibuna e descendo até o Paraíba. Então, isso já existia, esse caminho, essa picada. Existem 3 períodos históricos, políticos, da formação do Juiz de Fora. Coincidentemente, né, esses 3 períodos históricos, essas 3 rotas que a gente pode assim denominar, né, e essas 3 personalidades, elas estão referidas, né, com o termo de estrada, né, iniciando como Caminho Novo, lá em 1701, né, que tem como protagonista, né, o bandeira Garcia Rodrigues Paz Lemes, a Estrada do Paraibuna, de 1835, né, a 1838, né, que foi construída por Henrique Guilherme Fernando Alcade, e a Estrada União Indústria, 1856 a 1861, né, ali construída e autorizada a Mariano Procópio Ferreira Lage. Nesta época, o Império passava a distribuir terras na região para as pessoas de origem nobre, né, ou que se destacava por um trabalho relevante à coroa. E essas faixas de terra eram denominadas Sesmarias, facilitando, então, o povoamento e a formação de fazendas que mais tarde se tornaram especializadas na produção de café. Então, voltando lá em 1701, a coroa portuguesa vai ceder à bandeira Capitão Garcia Rodrigues Paz Leme a concessão para a abertura da via de acesso do chamado Caminho Novo. A novidade é que esse caminho vai ser alargado por ordem da coroa, autorizado ao bandeirante Garcia Paz. Ele vai abrir essa picada para poder passar com as tropas de burro. E isso vai encurtar o caminho em, no mínimo, 15 dias. E é um caminho mais seguro, porque a região do Biticoca é muito pedregosa e era uma região que estava possibilitando o escoamento do ouro de forma não taxada, estava possibilitando o ouro pelos descaminhos, conforme os documentos falam. Então, esse caminho daqui de Juiz de Fora, esse tal Caminho Novo, era uma maneira de ter um controle maior da coroa por esse material que passava por aqui. Nos documentos vocês não vão encontrar isso. Pelo contrário, vocês vão encontrar que nós fomos extintos, que nós éramos nômades. O nosso trajeto pela Mantiqueira não foi um trajeto simplesmente porque nós gostaríamos de fazê-lo. Foi imposição. Entendo que nós fomos escravizados. A história da minha família também perpassa essa questão da escravização com outros formatos. Então, ao abrir esse caminho, o Garcia Paz entra, ele sai de Paraíba do Sul, atravessa o rio Paraíba, que é dificílimo de fazer, um rio gigantesco, né, naquela época. Então, ele vem para cá e ele vem margeando o Paraibuna e vem subindo. Ele entra aqui nas terras de Juiz de Fora por volta de 1703. E aí, assim, vai dar origem depois à fazenda do Alcaide Mor, que é a única que ainda está de pé, que é lá onde é que está o cemitério Parque da Saudade. E depois, posteriormente, por volta ali de 1717, 700, a gente não tem a data certa, em torno de 1715, a fazenda do Juiz de Fora, que é onde está hoje o Sayonara, que foi colocada abaixo assim, de forma criminosa, inclusive. Não precisava, ela estava extremamente sólida, assim, mas foi colocada abaixo, até porque, na rivalidade entre Juiz de Fora e Belo Horizonte, que Juiz de Fora é o portal sul das Gerais, assim, isso estava marcado, inclusive, nesse casarão, mas Belo Horizonte se afirmando como capital, naturalmente, assim, uma capital mais centralizada, mas nessa rivalidade entre o que era Juiz de Fora, aquela potência mineira, como diz o poeta lá, o Manuel Bandeira, o primeiro sorriso de Minas, então ela rivalizava economicamente com Belo Horizonte, então a Câmara acabou pedindo e autorizando a derrubada desse casarão, que sem nenhuma necessidade foi posto abaixo. Então,
Essa fazenda que existia era essa tal fazenda do Juiz de Fora, ele era mesmo um juiz de fora. Naquela época não era bem... ele era um presidente de Câmara, é alguma coisa como se fosse o cara que autoriza as leis, que faz leis, mas ele é itinerante. Então ele veio parar aqui. Mas ele veio parar aqui também, assim, é uma história bastante controversa, mas muito interessante, porque é uma figura extremamente grosseirão, autoritário. Depois ele sai daqui expulso de Juiz de Fora, vai ser expulso de Minas Gerais também, porque ele vem do Rio de Janeiro fugido. Ele vem morar nas terras de um parente dele, parece que cunhado. Ele vem morar nessa Sesmaria, que é uma terra gigantesca. Ele vem morar aqui, funda essa fazenda, mas ele vem fugir do Rio de Janeiro porque ele colaborou com os franceses na época da invasão do Rio de Janeiro. Então, por ter colaborado e os franceses foram expulsos, então ele racha fora e vem para cá, e aqui ele se estabelece. E ele se estabelece aqui como um juiz de fora. Esse cara que autoriza as leis, que é um sujeito que é o tal dos homens bons, homens de bem, que naquela época existia. Então ele se estabelece aqui, e aqui fica sendo chamado a roça do Juiz de Fora, a fazenda do Juiz de Fora, que é ali na beirada do Caminho Novo, do lado do rio, ex-caminho indígena, ali onde está hoje o Sayonara. A cidade não é formada só por engenheiros. Quando um engenheiro traça uma reta, geralmente por ali já havia o traçado de outros caminhares, geralmente por ali já passaram muitos tropeiros, muitos poceiros, por ali já se formaram povoados. E o povoado tem esse nome porque ali fez-se um povo, fez-se uma comunidade, por ali se formou laços de solidariedade, laços de vivência, laços de família. Por ali já se contou muitas histórias, já se rezou muitas ave-marias, já se rezou muitas benzeções, já se rezou curanderias, né? Então, é dessa cidade diferente, de um novo olhar, que nós vamos ver. E Juiz de Fora, tradicionalmente, a literatura traz a cidade com uma história que foi edificada, desenvolvida, povoada, principalmente pelos alemães, pelos italianos, os portugueses, os sírios, os libaneses, os turcos, enfim, é uma população que formou Juiz de Fora, principalmente depois da virada do século XIX para o século XX, e que a população negra estava realmente invisibilizada. Esse termo, eu vou usar esse termo agora, mas é um termo que a gente discute um pouquinho, né? Invisibilizada, né? Existia uma lacuna na historiografia no que tange à participação da população negra no processo de crescimento, de formação da cidade de Fora. Outro fator importante em 1835 até 1838 foi o período onde foi construída a estrada do Paraibuna. O seu traçado original vai dar origem à atual Avenida Barão do Rio Branco, iniciando lá no Alto dos Passos Graminha, cortando toda a cidade hoje de Juiz de Fora. Uma cidade como Juiz de Fora, que nasce do outro lado do rio, quando o Alfred entra, ele atravessa o Rio Paraibuna, lá em Matias Barbosa, faz a ponte do Zamba, e ele entra ali, vem cortando, sai aqui onde está o Carrefour hoje, ali é a cabeça da Rio Branco, né? da rua direita, da variante do Caminho Novo. E ele desce até, ele vem rasgando como uma avenida, uma reta, que ele vem rasgando até o Riachuelo. Ali no Riachuelo não dava para seguir mais, porque ali tinha uma lagoa imensa, que era uma das curvas que o Paraibuna fazia aqui dentro dessa região, ele não era retificado como ele está hoje. Isso aí foi bem depois que foi feito. Então, essa estrada do Paraibuna vai proporcionar o aparecimento, né, do arraial, né, chamado, então, Povoado do Morro da Boiada, dedicado à proteção de Santo Antônio de Quadra. Então, Juiz de Fora chamou-se, primeiramente, Santo Antônio, né, do Paraibuna, ou popularmente conhecido como Santo Antônio do Morro da Boiada, né? É conhecido arraial de Santo Antônio do Paraibuna. Então, essa variante do Alfred, que chama
variante do Caminho Novo, que é onde o Pedro Nava nasceu, onde ele fala, onde ele cita que ele é natural dali, né? Essa variante ela se contrasta com o Caminho Novo, que era do lado de cá do rio, que nunca atravessou o rio, sempre foi todo ele margeado pelo lado de cá. Em 1850, então, com essa efervescência do desenvolvimento, né, com o poderio dos fazendeiros de café, né, com a economia fluindo, não tem mais condições, né, de ficar subordinada a Barbacena, e ela, então, vai ser elevada à categoria de vila, recebendo o nome, então, como já disse antes, de Santo Antônio do Paraibuna. A instalação da Câmara, né, em 7 de abril de 1853. Foi um verdadeiro ato de emancipação, né, do distrito de Santo Antônio do Juiz de Fora, da comarca do Paraibuna. Aqui nós temos uma questão também que é para chamar a atenção de historiadores e de gente interessada. Tem citações de que o fazendeiro que era dono dessas terras, quando o Alfred abre, quando ele chega aqui, se encanta pela Carlota, né, a filha do fazendeiro daqui. O fazendeiro era a família dos Tostes, o coronel Antônio Dias Tostes. E ele morava na fazenda do Juiz de Fora. O Juiz de Fora já passou outra geração, veio o Antônio Vidal, também já passou, é outra geração. Então agora nós estamos nos anos de 1800, que é a família Tostes dominando essa região toda aqui e morando no casarão que era do Juiz de Fora. Do lado de lá do Rio, tem informações, isso aí a gente precisa questionar com a família. Tem gente da família que ainda está por aí, está vivo e tem informações. Como é que é isso? Sobre essa questão da fundação da cidade. Porque os Tostes dizem que eles já tinham começado a abrir um caminho, uma picada do lado de lá, porque também era propriedade deles, que essa região toda era propriedade deles. Mas aquilo ali era uma várzea gigantesca que os índios chamam chapetuvas, né, que é o Chapéu d'Uvas, que vai daqui, vai daqui de Juiz de Fora até Chapéu d'Uvas, essa várzea, essa baixada onde o Paraibuna faz uma planície que o Alfred achou, pô, isso aqui dá uma cidade. Então essa é uma citação. Então quem fundou a cidade? Foi o Alfred ou foram os Tostes? Assim? Aí acho que o Itamar resolveu essa questão, ele da autoridade que ele estava na época, como presidente inclusive, ele resolveu acalmar essa situação, acreditando isso ao Alfred, que tinha uma visão empresarial, uma visão de um engenheiro que vinha de fora. Então ele traz todo um know-how, ele faz uma avenida larga, ele alarga onde não tinha, ele propõe uma cidade, então ficou isso. Ele faz um mapa, tem um mapa de 1839, que traça o perímetro dessa cidade. Então, assim, ele tem toda uma influência maior para poder acreditar esse nome. Faz sentido. Assim, acho que é um debate até só para a gente poder ter a historiografia contada.